Mama África FC Continente é uma produção do Ponta de Lança. Salve! Eu sou Rubens Guilherme Santos e já vou dando as boas-vindas a você que veio acompanhar mais um episódio do Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta os países que compõem a África. Por aqui você conhece um pouco mais de cada uma das 54 nações africanas, com diversas informações de assuntos relacionados à história, geografia, política, cultura e futebol local. Nesse episódio, a gente viaja até a região da África Oriental para te apresentar as Seychelles. Para abrir os trabalhos, vamos apresentar a etimologia do nome deste país. Foi Corneille Nicolas Morphée, comandante da Companhia Francesa das Índias Orientais, quem tomou posse do arquipélago e quem nomeou a região de Seychelles. Morphée homenageou Jean Moreau de Seychelles, que foi o ministro das Finanças do rei Luís XV. A República das Seychelles, um arquipélago composto por 115 ilhas, num território que se estende em uma área de 455 km², é o menor país do continente africano. A nação está localizada na África Oriental, no Oceano Índico, e não possui fronteiras terrestres. O vizinho mais próximo das Seychelles é Madagascar. Fazem parte do país as Ilhas Seychelles, as Ilhas Almirante, as Ilhas Falkar, as Ilhas Aldabra e algumas outras ilhas dispersas. A capital do país é Victoria e a população seychelense é estimada em pouco mais de 97 mil pessoas. Feita essa introdução, vamos compreender melhor como foi formada a atual República das Seychelles. Então se liga aí que lá vem história! Antes de povos ocidentais chegarem na região, supõe-se que as ilhas que hoje pertencem às Seychelles já haviam sido visitadas por árabes e malaios, assim como aconteceu com outras ilhas do Oceano Índico, como as Ilhas Maurício, Reunião ou Maldivas. Em 1502, quando o português almirante Vasco da Gama realizava sua segunda viagem à Índia, ele chegou ao atual território seychelense, ou seja, foi a primeira aparição de europeus na região. Em seguida, passou a chamar a área de Ilhas do Almirante, homenageando a si mesmo. Hoje, Almirante é um conjunto de ilhas coralinas que fazem parte das Seychelles e que estão na parte mais ocidental do país. O primeiro desembarque à terra, na área realizado pelos europeus e de que há registros, foi feito pela tripulação Ascension, da Companhia Britânica das Índias Orientais, em 1609. Na rota comercial entre os continentes africano e asiático, o arquipélago era visitado às vezes por piratas. Em 1742, o francês Lazare Picot explorou as ilhas e nomeou muitas delas, como a Mahé e a Santa Ana, nomes que perduram até hoje. A situação foi essa até os franceses tomarem o controle das ilhas em 1756, quando a Pedra da Possessão foi colocada pelo capitão Nicolas Morphée. Neste ano, as ilhas passaram a fazer parte da Companhia Francesa das Índias Orientais. A partir do ano 1768, a França passou a enviar colonos, povos africanos escravizados e trabalhadores indianos procedentes das Ilhas Maurício e Reunião, principalmente para trabalharem com a agricultura na área. Sob controle da Companhia Francesa das Índias Orientais, as ilhas seychelenses se converteram em um importante centro de produção de produtos como mandioca, copra, como é chamada a polpa seca do coco, tabaco, canela, baunilha, pimenta, cana-de-açúcar e café. Em 1778, Charles de Romainville fundou uma colônia na ilha de Mahé, considerada a mais importante do arquipélago, que posteriormente se converteu na atual capital do país, a cidade de Vitória. Napoleão escolheu o território como prisão para os deportados políticos, na época em que governava na França. Durante a colonização europeia, o território também serviu de exílio.
Após a França ser derrotada na Guerra Franco-Britânica, em 1810, a área passou a ser ocupada pela Grã-Bretanha, o que foi ratificado pelo Tratado de Paris de 1815. Sob nova administração, as Seychelles foram incorporadas ao governo britânico e passaram a depender administrativamente das Ilhas Maurício, situação que perdurou até 1903. Em 1835, a escravidão foi abolida nas Seychelles, o que possibilitou uma migração em massa de trabalhadores hindus. Em 1903, o governo britânico criou o cargo de governador para Seychelles. As ilhas receberam um estatuto colonial e passaram então a depender não mais das Ilhas Maurício, mas sim de Londres, na Inglaterra. Depois de séculos de colonização europeia, em 1976 as Seychelles tornaram-se independentes da Grã-Bretanha e se integraram à Commonwealth. James Richard Marie Manchin foi o primeiro presidente do país. Um ano depois, em 1977, os partidários do primeiro-ministro Franz-Albert René, através de um golpe de Estado com o apoio da União Soviética, derrubaram o novo governo liderado por Manchin. Assim, René passou a ser o presidente do país, sendo estabelecido um sistema de partido único que perdurou até 1991, quando o Partido Único no poder aprovou a participação de outros nas eleições. De 1977 a 2004, René, do Partido Popular, permaneceu no cargo. Seu sucessor foi James Michel, que liderou o país até 2016. Danny Faure assumiu o cargo de 2016 a 2020, sendo sucedido pelo atual presidente das Seychelles, Wavel Ramkalawan, que lidera o arquipélago desde 2020. E depois de fazer um breve resumo sobre a história das Ilhas Seychelles, vamos então para a seção onde apresentamos dados gerais sobre o país em questão. O idioma oficial seychelense é o crioulo, que mescla o francês, o inglês e línguas africanas. A maioria dos seychelenses é como uma mescla de descendências asiáticas, africanas e europeias. A religião predominante entre a população do país é a católica. A moeda seychelense é a rúpia das Seychelles. O turismo é uma grande fonte de renda para o país. Outra atividade econômica importante é a pesca. O principal produto nacional é o atum enlatado. Seychelles também produz bebidas e cigarros. Agricultores cultivam coco, canela, banana e chá, além de criarem porcos e galinhas. As Ilhas Seychelles fazem parte do Banco Mundial, da Commonwealth, do Fundo Monetário Internacional (FMI), da Organização das Nações Unidas (a ONU), da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (a SADC), da União Africana, entre outras organizações. E agora o papo vai ser um pouco sobre a culinária local. Por ser rodeada pelo Oceano Índico, boa parte da cozinha deste país é composta por peixes e frutos do mar, geralmente combinados com molhos de coco, pimenta, gengibre e alho, acompanhados principalmente de arroz. Algumas das frutas tropicais locais são o coco do mar, que só existe nas Seychelles, mamão-papaya, abacaxi, jaca e limão. Elas também fazem parte dos pratos típicos por lá. Já entre as bebidas típicas das Seychelles destacam-se o citronelle, um chá de ervas aromáticas refrescante, o calou, suco de coco fermentado, e a baca, um rum à base de açúcar mascavo. As cervejas locais também são bebidas populares por lá. A salade de palmiste é conhecida como a salada dos milionários. Ela é feita de palmito e servida em forma de salada e é uma das especialidades típicas da culinária da região. A soupe de tek-tek é uma sopa de amêijoas, acompanhada de molho de tomate, alho e gengibre. Já o kat-kat banan é a banana cozida em leite de coco, uma das opções mais populares entre as sobremesas do país. Segundo a União Interparlamentar, Seychelles é um dos países com maior representatividade feminina dentro da política. Seychelles abrigam as famosas tartarugas gigantes, uma das principais atrações para os turistas. Os animais, da espécie jabuti, são nativos da ilha Aldabra. Eles são raros e lutam para não entrarem em extinção.
Essas tartarugas podem viver até os 250 anos. Agora vamos falar de uma coisa bem interessante, que é sobre o turismo das Ilhas Seychelles. As praias seychelenses são caracterizadas pela beleza dos diversos tons de azul turquesa de suas águas. Elas são divididas em duas categorias, as graníticas, com pedras de granito, e as coralinas, caracterizadas pela presença de corais. A primeira categoria é composta por 41 ilhas, reconhecidas como o agrupamento de ilhas graníticas mais antigas do mundo. Já a segunda categoria é formada por 74 ilhas. Várias dessas ilhas do país são inabitadas e ainda assim podem ser visitadas pelos turistas. Além disso, algumas são particulares e exclusivas à galera de várias partes do planeta que é bolada na grana. Quase metade da área do país está sob proteção ambiental. As Seychelles fazem parte da lista de destinos turísticos mais sustentáveis do planeta. Isso se deve à sua boa infraestrutura. O turismo, como já dissemos antes, é a principal indústria do país. Na ilha de Praslin é localizado o Val de Mai, um parque natural que é patrimônio mundial da Unesco, com mais de 5.000 palmeiras que dão o popular coco do mar, encontrado apenas nas Seychelles. A vida marinha no arquipélago é riquíssima. Cerca de mais de 1.000 espécies de peixes são registradas no país, o que impulsiona o mergulho e a prática do snorkel na região. As Seychelles também abrigam algumas das maiores colônias de aves marinhas do planeta. E desde o dia 25 de março de 2021, o país reabriu suas fronteiras para os turistas, sem nenhuma necessidade de quarentena ou vacina para a Covid-19. Quem quiser colar nas Seychelles precisa apresentar um teste de PCR negativo, feito 72 horas antes da partida. Entretanto, os turistas ainda precisam praticar o distanciamento social e usar máscaras faciais. Esse é o momento em que a gente vai bater um papo sobre música. A música folclórica das Seychelles é influenciada pelo contradance inglês, pela polka mazurca, folk pop francês, sega das Ilhas Maurício, taarab, zouk, suku, mutia e outros gêneros pan-africanos, bem como música polinésia e indiana. A dança cantole, composta por uma forma de música de percussão, tem grande popularidade por lá. Junto dela há combinações de sega e reggae, o seg, e fusões de mutia e reggae, o mugi. Também há o montia, uma mescla de ritmos folclóricos nativos com a benga de Quênia, uma criação do artista Patrick Victor. Jean-Marc Volsi é outro artista popular da música seychelense. Atualmente, a música das Seychelles é uma mistura de reggae contemporâneo e música popular internacional. É nas Ilhas Seychelles onde rola o Creole Festival, entre setembro e outubro, um festival cultural que apresenta o melhor do turismo seychelense, desde a gastronomia até a música local. Seychelles também serviu de fonte de inspiração para Ian Fleming, escritor inglês, criar o famoso espião policial James Bond e algumas de suas histórias. O filme Tarzan, O Filho das Selvas, de 1981, foi filmado nas Ilhas Seychelles. E uma curiosidade, aqui no Brasil temos uma banda de rock que se chama Seychelles. O grupo é originário da cidade de São Paulo. E chegou um momento em que a gente vai falar um pouco sobre o esporte nas Ilhas Seychelles. As Seychelles ainda não possuem nenhuma conquista de medalha olímpica em sua história. As seleções masculina e feminina de futebol do país nunca conseguiram se classificar para uma edição de Copa do Mundo. A equipe principal feminina nunca nem disputou uma partida reconhecida pela FIFA. A seleção masculina nunca conseguiu se classificar para a fase final da disputa da Copa Africana de Nações, o principal torneio do futebol continental. A maior conquista do futebol dos Seychelles foi o título dos Jogos das Ilhas do Oceano Índico, em 2011. A Seychelles First Division é o principal campeonato nacional do futebol masculino.
o maior campeão do torneio é o St. Louis Suns United, com 15 conquistas. Logo em seguida vem o St. Michel United, com 13 títulos. Vamos nos encaminhando para o fim desse episódio do Mama África FC Continente, que te apresentou as Seychelles. O roteiro, a produção, a locução e a edição desse episódio são autorias de eu mesmo, Rubens Guilherme Santos. Tá sabendo da última novidade do PDL? Nossa campanha de financiamento coletivo já está no ar. A partir de R$10 mensais, você pode assinar nossos planos no PicPay e contribuir com a produção de conteúdo independente do Ponta de Lança. Algumas das recompensas desses planos são a participação em grupo de discussão do Telegram com a galera do projeto e o recebimento de uma newsletter mensal exclusiva. Já se você deseja apoiar nosso projeto com qualquer valor em dinheiro, tu pode fazer isso através de um Pix. Nossa chave Pix é o nosso e-mail, contato.pontadelanca@gmail.com. Repetindo, contato.pontadelanca@gmail.com. É através dessa chave que recebemos a sua contribuição por Pix. Todas as informações sobre como participar da nossa campanha de financiamento coletivo vão estar também na descrição desse episódio, beleza? Acompanhe a gente nas redes sociais e fique por dentro das novidades do PDL. Você consegue nos encontrar através do @PontalancaPDL no Twitter, no Facebook e no Instagram. Vou repetir, @PontalancaPDL. Você também pode dar uma conferida nos nossos textos lá na nossa página do Medium. Também te convido a escutar os outros episódios do Mama África FC Continente e os outros podcasts com o selo Ponta de Lança, como o África em Pauta e o Mama África FC. É só buscar por Ponta de Lança Podcasts nos agregadores de podcast, streamings e plataformas de áudio digitais, como Spotify, o Deezer, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, Podcast Addict e Amazon Music, além de outros tantos, né? Bom, estamos chegando ao fim e já deixo aqui um encontro marcado no próximo episódio do Mama África FC Continente. E para não perder o costume, eu lembro a você que Ponta de Lança é paixão por ousar. Por mais ousadia, por mais paixão. Até mais! J'avais point mon la guitare, là mon chanté.